Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal de Abreu, distintos académicos, minhas senhoras e meus senhores, é para mim uma honra estar na Academia de Marinha para, no âmbito das comemorações do 25º aniversário do Centro de Medicina Naval, relembrar o que foram os primeiros anos e alguns dos objetivos com que foi criado há 25 anos. Antes de dar início a falar sobre isto, queria agradecer à doutora Filipa Albergaria e ao Sr. Comodoro Oliveira Anão pelo convite que me fizeram para representar o Centro nesta comemoração. Irei, pois, falar sobre o início do Centro, principalmente à volta do início do Centro, o projeto que teve na base o Centro de Medicina Naval. Abordarei depois brevemente os 20 anos seguintes de consolidação do que foi, de evolução ao longo dos anos e de acompanhamento da realidade. E, por fim, terminarei falando sobre alguma da atividade atual do Centro, que com base numa apresentação facultada pela doutora Filipa Albergaria. Toda esta comunicação praticamente vai se basear em diapositivos da época. Vou apresentar aqui diversos diapositivos que foram apresentados com propostas ao longo da preparação do Centro de Medicina Naval. Depois apresentarei diapositivos que foram apresentados no que eu considero o reconhecimento oficial do Centro de Medicina Naval em 2002, com a visita do Sr. Almirante de Sema, o Sr. Almirante Vieira Matias, ao Centro de Medicina Naval. E, por fim, apresentarei a situação atual com base na apresentação do diretor do Centro de Medicina Naval. Vamos, pois, dar início falando sobre o início. E o início do Centro de Medicina Naval, nós falamos de 25 anos. Os 25 anos reportam-se a 3 de março de 1999 e ao despacho 1799 do Almirante Sema, que reestrutura a saúde naval, criando duas estruturas, a terceira já estava criada na altura, duas novas estruturas na dependência do Diretor de Serviço de Saúde. O Centro de Abastecimento Sanitário e o Centro de Medicina Naval. Porém, a ideia do Centro de Medicina Naval é uma ideia que surge em 1977. E iremos acompanhar esta fase de início como estou ali a expor. E essa ideia é do Sr. Almirante Matioli Mateus. Ele, que tomou em 1997 posse como Diretor de Serviço de Saúde, tinha na sua mente e no seu programa de ação uma análise da situação da saúde da Marinha ao nível das unidades navais. E, como tal, convidou médicos e farmacêuticos navais para, na altura, avaliarem e fazerem uma comparação, especialmente para o aprontamento das unidades operacionais, fazer uma comparação com os países da NATO. E essa análise veio a provocar a proposta de aparecimento do Centro de Medicina Naval, como falaremos à frente. Por outro lado, ele teve, nessa altura, a visão, havendo diversas propostas, de que, politicamente, iria ser integrado os hospitais militares mais cedo ou mais tarde. E que era imprescindível criar para a Marinha um organismo de saúde que tivesse a capacidade de nunca ser integrável e com o qual a Marinha pudesse gerir a sua saúde naval. Assim fui convidado para essa análise e eis aqui um dos slides da apresentação que se fez sobre
a situação que a Marinha, a saúde naval, ao nível das unidades, vivia nessa altura. E assim, nessa altura, o que tínhamos era uma saúde naval com um quadro hospitalar, com uma diferenciação, um quadro médico com uma diferenciação hospitalar, com uns conceitos médicos praticamente nas unidades, o que era despachar consultas, peço desculpa pela maneira, e, por outro lado, tínhamos novas missões nas Forças Armadas que nós não estávamos aptos a conseguir acompanhar para aprontar devidamente os militares para essas missões. A medicina preventiva limitava-se nessa altura aqui, aos exames médicos anuais determinados pela lei. A saúde ocupacional era inexistente, quer na Marinha, quer qualquer serviço de saúde das Forças Armadas, salvo os relacionados com o otorrino nos pilotos da Força Aérea. E o planeamento médico-sanitário era praticamente inexistente. À data era realizado no Hospital Militar de Belém, umas vacinações e toca andar, e passa, digamos assim, e é assim que se apronta as forças para as missões. Assim surgiu um projeto, e esse projeto tinha como objetivos melhorar os cuidados de saúde prestados. Peço desculpa. Tinha como objetivo melhorar os cuidados de saúde prestados, especializando os cuidados de saúde primários, implementando a saúde ocupacional, tentar rentabilizar os serviços e adaptar o apoio médico-sanitário às novas missões. Também se procurava motivar o pessoal de saúde com uma especialização da sua atividade na Marinha. E assim foi proposto um órgão inicialmente, estamos a falar de uma proposta inicial, um órgão central de gestão das atividades médico-sanitárias e, complementarmente, um centro de saúde naval que fizesse tudo o que era a ação. Digamos assim, as consultas médicas, a saúde ocupacional e a medicina preventiva em tudo o que era realizar os atos e, pronto, os serviços de saúde das unidades próximos do Centro de Saúde Naval ficariam com um sargento enfermeiro, à data sargentos, e depois haveria uma projeção a partir do Centro de Saúde Naval de médicos para essas unidades. Por outro lado, seria realizado também um planeamento de médico-sanitário para as forças e unidades operacionais, e fariam consultas médicas de preparação e saúde ocupacional em relação às atividades, uma coordenação da medicina preventiva e uma doutrina médico-naval seria também realizada pelo órgão central e depois uma área fundamental, que à frente também falaremos, que é a área da formação específica de médicos em áreas que a Marinha precisava. E assim, neste projeto foi proposta este centro coordenador, na altura se chamava Centro Coordenador de Medicina Militar Naval, com uma estrutura, esta era a estrutura inicial, que lhe competiria planear, coordenar e controlar os meios médico-sanitários necessários para prevenir a doença, evacuar e prestar os cuidados de saúde primários e secundários de maneira a assegurar com eficiência a prontidão do pessoal das unidades navais e de fuzileiros, planear e assegurar o suporte médico-sanitário para operações e exercícios, envolvendo forças e unidades navais ou de fuzileiros. Claro que isto, nesta parte toda, tínhamos uma colaboração ativa ter com o Comando Naval, que, à data, antes do Centro de Medicina Naval, era uma colaboração que existia mais ou menos ao nível da Direção de Serviço de Saúde. Digamos, a proposta, ainda o projeto inicial, teria então um Departamento de Saúde Ocupacional e de Medicina Preventiva, um Departamento de Saúde Operacional e com a medicina preventiva, a saúde ocupacional, ou seja, toda a prevenção e todo o tratamento das patologias derivadas das ações profissionais. E não estamos a falar
das ações profissionais como militar em combate. Estamos a falar de um cozinheiro e os riscos profissionais de um cozinheiro, do indivíduo que está atrás de um computador, todos esses aspectos de saúde ocupacional que eram necessários, na verdade, terem atenção, e é necessário terem atenção. Por outro lado, outro dos aspectos fundamentais era o aspecto da performance física. A Marinha não dispunha de nenhum médico com especialidade em medicina desportiva à data que pudesse assegurar alguns aspectos dessa ordem, e era por especializações fora que alguns médicos exerciam funções disso. Depois temos, na verdade, as consultas todas relacionadas no tal Centro de Saúde Naval, quer nos exames periódicos e na seleção de pessoal, quer as consultas médicas e de medicina dentária. Isto era o projeto. Porém, este projeto genericamente foi, nessa altura, aprovado pelo Vice-Almirante Superintendente de Serviço Pessoal e foi depois, nessa fase, foi decidido exatamente pelo motivo que eu inicialmente apresentei, pela inevitabilidade do poder político vir a integrar os serviços, os hospitais militares, foi decidido que o melhor era o organismo ser colocado no Serviço de Saúde da Base Naval de Lisboa, que aproveitava parcialmente a antiga Casa de Saúde da Marinha, inaugurada em 1973, como vemos aqui com o então Ministro da Marinha, e assim colocar aqui aquela estrutura que nesta altura se chamava assim, mas que durante este processo, alguns num gabinete qualquer, francamente não me lembro onde, passou-se a chamar Centro de Medicina Naval. Este projeto foi submetido ao Sr. Almirante Vieira Matias, que o aprovou genericamente. E então, face a esta aprovação, e estamos a falar do verão de 1998, o Almirante Matheus Mateus convidou-me para chefe de Serviço de Saúde da Base Naval de Lisboa, com vista a assegurar a transição desta unidade, deste serviço, para o Centro de Medicina Naval e depois, futuramente, ser o primeiro diretor do Centro de Medicina Naval. Foi então constituído um grupo de trabalho formado por mim, pelo Dr. Rocha Alves, o Dr. Francisco Boinho e o Dr. Nelson Santos, que começámos no Serviço de Saúde da Base Naval de Lisboa a preparar, a debater, a fazer propostas exatamente para uma futura consolidação, para uma futura implementação do Centro de Medicina Naval. E, durante esta fase, foi decidido a publicação do diploma e cá estão, em 3 de março de 1999, pelo despacho 1799 do Almirante Sema, é constituído o Centro de Medicina Naval e com a responsabilidade da coordenação e controle da atividade médica sanitária de apoio às unidades, coordenação dos cuidados de saúde primários, coordenação da saúde ocupacional e medicina preventiva, coordenação da evacuação sanitária, propor os princípios orientadores e normas para a execução da saúde ocupacional e apoiar os comandos e unidades do ponto de vista operacional. Este diploma, por si só, tinha dificuldades, não tínhamos a estrutura montada, não havia muitas coisas preparadas e a 17 de março propus, num memorando ao Almirante Diretor de Serviço de Saúde, uma série de situações que era necessário, além de oficializar o grupo de trabalho que já funcionava sem, digamos assim, sem constituição real, e era preciso também encontrar soluções da parte da parte financeira, da parte pessoal e ser também dotado ser estudado um regulamento provisório do Centro de Medicina Naval. E foi estas propostas que foram feitas
em 17 de março. A partir daí, com o grupo de trabalho, foi feito muito atividade junto do Estado-Maior, junto da direção financeira, junto da direção de serviço pessoal, para conseguirmos determinar as regras básicas e os modos de funcionamento e dependências do Centro de Medicina Naval. E assim, a 19 de novembro, praticamente daqui a 3 semanas, tomei posse como primeiro diretor do Centro de Medicina Naval e oficialmente iniciou-se a atividade do Centro de Medicina Naval. Os anos seguintes foram anos de implementar, foram anos de apresentar propostas, de consolidar a atividade, de consolidar a articulação com instituições, com comandos, com unidades, consolidar toda uma estrutura, e esta foi a equipa que dirigiu o Centro de Medicina Naval nessa fase. Tive como subdiretores o Dr. Freitas Simões e o Dr. Costa Mateus, o Dr. Rocha Alves nos cuidados de saúde primários e depois a Dra. Maria Alperne. Na saúde operacional começou o Dr. Buinho, que depois foi abatido ao quadro e passou o Dr. Rocha Alves para a saúde operacional. O Dr. Nelson Santos, que estava em acumulação com o TITA, passou só para o TITA e depois passou o Dr. Costa Dias a tomar conta da saúde ocupacional. E na medicina dentária, o Dr. Freitas Simões deu lugar ao Dr. Reis Abreu. E assim funcionaram com todas estas medidas, não vou aqui, todos os programas que foram estudados, todos, e com um programa que nos debateu muito. Peço desculpa, isto às vezes aqui a mão. Com um programa que nos levou a debater muito com a Direção de Serviço de Formação, com o Almirante Leitão Rodrigues, na data, e que foi obtermos formação. E o que é que nós procurámos obter? Na saúde ocupacional, conseguimos 2 cursos de Medicina do Trabalho, um curso de Medicina Desportiva, e depois foi os cursos de suporte avançado de vida, que nessa altura foram difíceis de conseguir, mas conseguimos obter autorização e verbas para essa formação, que era fundamental, especialmente na parte do suporte avançado de vida para as unidades operacionais, para o apoio médico-sanitário à atividade operacional da Marinha. E assim, passámos um trajeto até que no dia 2 de fevereiro de 2002 recebemos a visita do Sr. Almirante Sema, o Almirante Costa Rebelo, Diretor de Serviço de Saúde à data, o Sr. Almirante Botelho Ial, Superintendente à data, e o Sr. Almirante Sema, ao qual fizemos uma apresentação do que tinha sido esses 2 anos e qual eram as nossas vontades futuras à data. E assim, nessa apresentação, e mais, como eu disse, isto são diapositivos dessa apresentação, focámos principalmente a especialização que tínhamos, entretanto, já conseguido. Tínhamos conseguido os cursos de Medicina do Trabalho, a Medicina da Atividade Física, tínhamos conseguido contratar 5 médicos civis que exerciam atividades no Grupo 1 de Escolas da Armada, no Centro de Medicina Naval, na Unidade de Apoio às Instalações Navais de Alcântara, na Unidade de Apoio às Instalações Centrais da Marinha, e tínhamos conseguido um médico de gerontologia que fazia as consultas de reserva e reformado no Centro de Medicina Naval, que nessa altura tínhamos criado, e depois andávamos de volta destas formações complementares, tínhamos conseguido umas, outras não, e por outro lado procurámos uma uniformização dos serviços de saúde das unidades, especialmente na área do Alfeite, projetando médicos do Centro de Medicina Naval em acumulação como chefes de serviço de saúde dessas unidades, permitindo assim que houvesse uma integração junto do Centro de Medicina Naval de tudo o que era a atividade
sanitária ao nível das unidades do Alfeite e das unidades de fuzileiros. E aqui, mais ou menos, isto é a mesma questão feita de outra maneira, e cá estamos, uma representação gráfica, base de fuzileiros, Escola Naval, Escola de Fuzileiros, Esquadrilha de Submarinos, Grupo 1, Grupo 2, Instituto Hidrográfico, o AINA e o ICM. Todas estas unidades, os chefes de Serviço de Saúde estavam em acumulação com o Centro de Medicina Naval e assim assegurávamos uma coordenação da atividade da saúde em termos de todas as unidades. Por outro lado, começámos a implementar a saúde ocupacional e com todos, partindo dos princípios que nessa altura da OMS e com todos os aspectos dessa parte, focados nos aspectos relacionados com a medicina do trabalho, enfermagem de trabalho, ergonomia. Tivemos uma oficial TSN ergonomista a trabalhar connosco durante o tempo que eu estive lá como diretor, e todos os aspectos de higiene e segurança das unidades e psicologia do trabalho, entre as quais fizemos algumas inspeções ao nível da Base Naval de Lisboa, e dentro desta higiene e segurança fizemos algumas inspeções de higiene e segurança ao nível de unidades para este efeito. Na saúde operacional, procuramos o planeamento de todas as operações, e uma das que me está aqui a lembrar, além de não estar aqui, que me lembro bem porque deu problemas, foi uma missão, francamente não me lembro qual era o navio, mas a Timor, e que nós tivemos problemas porque a certa altura precisámos de fornecer medicamentos para Timor. Todo esse planeamento, porque além de termos planeado a situação, falhou a quantidade de medicamentos que foi necessário para lá, e todos estes aspectos do planeamento das operações, o aprontamento, com a programação, com uma inspeção médica e a questão do equipamento sanitário, que vamos agora aqui falar mais detalhadamente. E, na verdade, o equipamento sanitário nós conseguimos, com recurso ao PIDAC 1999-2000 e do LPM 2001-2002, estabelecer uma bolsa de equipamento sanitário para emergência. Este não conseguimos. Conseguimos renovar o equipamento de emergência para as unidades navais, renovámos o equipamento de esterilização no Centro de Medicina Naval, conseguimos um posto avançado de saúde para os fuzileiros, uma tenda, e conseguimos equipamento para os fuzileiros nessa altura, e diversos equipamentos, entre os quais, por exemplo, reequipámos as ambulâncias com equipamentos que já estavam obsoletos, e as novas ambulâncias que, entretanto, entraram com equipamentos atualizados, exatamente utilizando estas verbas do PIDAC e do LPM. Nessa altura, claro que muito desta atividade da saúde operacional foi feita, de colaboração, foi feita numa interação constante com o Comando Naval, com o Comando do Corpo de Fuzileiros, com o Comando da Base de Fuzileiros, com o Comando da Flotilha. Foi assim que nós começámos na altura, e foi assim que durante a altura se fizemos. Claro que também tivemos o foco, como eu já disse, no problema da emergência médica. E este foi o último slide que apresentámos ao Sr. Almirante Sema, que era o rumo para o futuro, uma procura de excelência em todos os aspectos, que eu, hoje em dia, e vamos ver agora a seguir o futuro que teve o Centro, penso que o Centro conseguiu ao fim destes 25 anos. E assim, vamos falar agora dos 23 anos, dos 20 anos seguintes, depois de eu, em outubro de 2003, deixei a direção do Centro de Medicina Naval, e o Centro de Medicina Naval teve mais 6 diretores: Dr. Alves da Silva, Dr. Galrão, Dr. Jesus Silva, Dr. Luís Ribeiro, Dra. Maria Alperne, Dr. Paulo Costa e atualmente a Dra. Filipe Albergaria. E durante estes 20 anos o que vemos é que houve uma consolidação nos aspectos e uma melhoria
e um engrandecimento do Centro de Medicina Naval com especialidades médicas, quer para o aspecto de ocupacional, quer não só no aspecto ocupacional, temos aqui a oftalmologia, a otorrino, depois temos aqui os equipamentos de imagiologia, temos, na verdade, o serviço de fisioterapia, que neste momento é instalado no Centro de Medicina Naval, uma mais-valia tremenda, temos a continuação dos atos de medicina oral e medicina dentária que tinham sido implementados. Vemos que ao longo destes anos, e estas imagens referem-se a 2010, 2009, temos que ao longo dos anos foram mantidos os princípios da formação e do treino do pessoal de saúde, que era fundamental para o apoio das forças operacionais, e os aprontamentos que foram mantidos. Depois o centro teve que conviver com esta realidade que todos nós enfrentámos, que foi o Covid, e foi todo o apoio às missões internacionais que a Marinha fez. E agora, isto é o centro na realidade atual, a modernização, e temos que estes slides são da Direção do Centro de Medicina Naval, e temos que, na verdade, hoje em dia o centro tem uma população 9.818 a esta data, com as diferentes áreas que tem uma estrutura idêntica àquela estabelecida inicialmente, mas muito mais elaborada. Temos, na verdade, desde unidades de intervenção de crise, temos unidades de saúde ambiental, unidade de reabilitação, tudo. Na verdade, houve uma especialização, houve uma melhoria ao longo destes 25 anos e a estrutura, digamos assim, consolidou-se, assegurando cerca de 14.000 consultas, 13.000 atos inspectivos, 18.000 exames, na verdade, e um apoio sanitário realizado na atividade operacional com todos estes aspectos desse apoio, e às missões, aos aprontamentos que foram realizados e às missões, às áreas de operações das diferentes e os planeamentos dos aprontamentos que foram realizados com as diferentes atividades. Ou seja, o Centro de Medicina Naval, ao longo destes 25 anos, procurou respeitar e honrar as tradições do Hospital de Marinha, do qual herdou alguns painéis de azulejos, e que em princípio o que desejo é que o centro continue respeitando e sempre as tradições e os serviços que o Hospital de Marinha fez durante mais de 200 anos à Marinha. Obrigado.